Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode estudar sozinho, independente do seu nível, fazendo alguns exercícios muito práticos e, como eu gosto de chamá-los, infinitos, porque são infinitas possibilidades, basta você pensar e olhar ao seu redor e tentar descobrir o que você pode dizer a respeito das coisas que estão sempre aí à sua volta e você nunca parou para fazer isso de uma maneira ativa, consciente. Então, a primeira dica é começar a prestar atenção no que está à sua volta e o que você conhece de vocabulário desse universo. O que você conhece de vocabulário, seja inglês, francês ou qualquer outro idioma que você esteja estudando. Por exemplo clássico. Estou aqui, em cima da minha mesa tem o meu celular. Será que eu sei falar isso em inglês? E em francês? Como é que é? Então é fácil, né? Você basta procurar num dicionário, no próprio Google Tradutor, você já consegue ótimas traduções para palavras pontuais, certo? Então, por exemplo, celular poderia ser, poderia não, é cell phone em inglês e portable em francês. Então, a partir desse momento, a gente já adquire um vocabulário a mais, uma palavra a mais. Só que eu não quero que você apenas faça isso, eu quero que você tente incluir essa nova palavra numa frase que faça sentido para você, que faça parte da sua realidade, da sua rotina. Por exemplo, eu poderia falar simplesmente eu tenho um celular. Em inglês ficaria I have a cell phone. I have a cell phone. Bem simples, sem muito detalhe. Em francês ficaria j'ai un portable. J'ai un portable. Por que é tão importante saber fazer isso? Porque se você não consegue fazer isso com as coisas que te cercam, que estão à sua volta, que fazem parte da sua vida, do seu universo, você não vai conseguir falar frases mais difíceis. Ou seja, você não vai conseguir manter uma conversação, uma conversa num nível um pouco mais diferente do que já faz parte da sua vida. Você não vai ser capaz de improvisar. E por que isso é tão importante também? Você pode não gostar, mas isso é gramática. Gramática é a parte chata que ninguém gosta muito de trabalhar, mas é imperativo que você faça isso para se tornar um bom comunicador, para que você chegue, alcance a fluência. Faz total diferença eu falar, por exemplo, eu vou à praia, mas eu não posso falar eu vou à praia ontem, não faz sentido nenhum. Eu também não posso falar com o verbo vou até que dá, né? Com o verbo ir. Mas eu não posso falar eu tenho um celular amanhã. Não faz sentido nenhum. Então eu preciso fazer as adaptações necessárias para dizer quando que eu realizo cada ação no tempo. E vem aquele argumento clássico, né? Ah, mas o importante é conseguir se comunicar. Sim, isso é verdade. Num primeiro momento, quando você quer apenas sobreviver, fazer uma viagem, se comunicar com alguém rapidamente, o objetivo é apenas se comunicar mesmo, é apenas ser entendido. Mas não tem como você conduzir, manter uma conversa com profundidade, com um maior grau de entendimento, de conhecimento, falando assim. Por exemplo, eu posso falar mim comer banana. Dá para entender, mas tá totalmente errado. Ninguém fala assim. Isso não é o certo. Então, em vez de tentar inventar desculpas para falar mal, tente entender, tente praticar e estudar como se fala bem, como é o jeito certo de falar, e aos poucos você vai aplicando no seu dia a dia. Eu vou te mostrar algumas técnicas de como você pode fazer isso sozinho, sem sair de casa, independente do seu nível. Você pode fazer com qualquer nível, não importa onde você esteja, quanto tempo você já estudou, você consegue aplicar essas técnicas que são bem simples no seu dia a dia, mas eu quero que você tente aplicá-las e não simplesmente assista o vídeo e fale, ah, legal, beleza, boa técnica, e passe para fazer outra coisa. Eu quero que você tente aplicar, beleza? Então agora a gente está chique com esse novo formato aqui, vamos lá para a nossa página. Eu vou mostrar para vocês os verbos mais importantes. Vou começar dando exemplo do inglês, tá? Não importa o idioma que você estude, sempre vai ter uns 3 ou 4 verbos que são mais importantes por motivos óbvios, tá? Em inglês e francês e no português também, os verbos mais importantes são ser ou estar, ter, ir e fazer. Esses 4. Por que eles são importantes? Não só porque utilizamos eles toda hora na nossa vida, no nosso dia a dia, para qualquer que seja a situação, mas eles também fazem parte de tempos verbais mais complexos. Foi a tal da história que eu falei do quando. Eu posso falar, eu tenho um gato. Beleza, eu tenho um gato é uma verdade, é um fato. Mas eu não posso falar, eu tenho um gato ontem.
eu tenho um gato amanhã, não faz sentido. Então eu preciso adaptar o quando, essa conjugação do verbo, o tempo verbal, de acordo com o quando. E esses 3, 4 ou 5 verbos vão nos ajudar a fazer isso dependendo do idioma e dependendo de que modificação você quer fazer. Então você precisa ter de cor e salteado esses 4 verbos na manga. Sempre. É a parte chata do decoreba, mas não tem outro jeito. O jeito que eu vou te mostrar aqui, em vez de você simplesmente tentar ler 300 vezes a mesma tabela e decorar, é você tentar aplicar esses verbos de acordo com a conjugação deles em frases que fazem sentido para a sua vida, que fazem parte da sua rotina, da sua vida, do seu universo, da sua experiência. Beleza? Ancorando com experiências pessoais. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do eu tenho um gato. Eu posso dizer I have a cat. I have a cat. Em inglês. Da mesma forma, é bem parecido com a estrutura do português e é um fato, é uma verdade. Então, eu não preciso dizer quando. Agora, se eu falar, como eu disse, eu não posso falar eu tenho um gato ontem, eu tenho um gato há 10 anos atrás. Não posso. Eu tenho que fazer a modificação assim como eu faço no português. Só que no inglês é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, você poderia fazer um exemplo de frase simples, se você só viu o simple present por enquanto, seria I have a cat. E dar mais informações sobre esse gato. Por exemplo, I have a brown cat. I have an old cat. I have... Qualquer que seja a sua realidade. Você pode tentar aplicar aí nessa frase. Um outro exemplo, se eu tentar botar no passado, I had a cat when I was 10 years old. Por exemplo, I had a cat when I was 10 years old. Então, você obrigatoriamente vai ter que fazer as modificações necessárias para fazer essa transformação para o passado. Eu tinha ou eu tive um gato quando eu tinha 10 anos. I had a cat when I was 10 years old. E aí, tudo vai ter uma explicação, né? Você vai precisar saber, nesse caso, se você já tiver estudado o Simple Past, perdão, você já vai ter que saber que essa transformação tem que ser feita. O have é um verbo irregular, então não vai ser haved, vai ser had, por exemplo, né? Como essa simples mudança do quando te força a pensar em todas as adaptações. E aí você tem que dar um complemento, uma ideia adicional à frase, o que foi a parte do when I was 10 years old. When I was 10 years old. Então, quando eu tinha, né? Mais uma. Em português a gente fala ter tantos anos. Em inglês a gente usa o verbo to be. Então, no passado, I was 10 years old. Então vamos lá, mais alguns exemplos, tudo ainda com o verbo to have, e agora eu vou mudar um pouco o quando, o tempo verbal, certo? Então, I have a cat é um fato presente. I had a cat when I was 10 years old. Então, eu tinha ou eu tive quando eu tinha 10 anos. Agora, I have had a cat. I have had a cat. Outro tipo de passado. Ainda é o verbo to have, mas agora eu estou usando outro tempo verbal. Eu já expliquei isso em outro vídeo, quando usar o passado com have e o sem have. Então, se você ainda não estudou, dá um confere lá, que é uma série de 3 vídeos explicando todas as diferenças entre os dois, tá? Então, aqui eu estou mais interessado na experiência, no resultado. Eu já tive um gato antes, né? Eu já tive um gato, eu sei como é ter um gato, etc. Aquela história de sempre. I want to have a cat. Agora eu estou combinando dois verbos na estrutura igual ao português. Eu quero ter um gato. I want to have a cat. E a última, I'm going to have a cat in a few years. Outra vez, estou falando no futuro, só que tem uma diferençazinha aqui de quando eu uso going to have e o will have. Se você ainda não estudou, esse é um ponto que você poderia começar a reparar nas sutilezas. Então, assim, pensa na sua realidade e só uma palavra que eu pensei que foi a original do cat, que é uma realidade para mim, eu consigo ancorar essa frase, essas estruturas numa experiência pessoal minha. Eu estou tentando apenas mudar o tempo verbal e fazer as adaptações necessárias para adaptar esse quando, beleza? E eu posso pensar exatamente da mesma forma, seguindo essa fórmula, quando eu estou estudando ou quando eu quero praticar o francês. Eu parto de uma palavra, o vocabulário que eu preciso, né? Gato, nesse caso, vai ser chat. E eu tenho que pensar nos verbos principais. Qual verbo que eu tinha usado aqui? O verbo ter. Em francês é o verbo avoir. Só que em francês, línguas latinas, né, assim como o português, precisamos fazer a conjugação de uma maneira muito mais minuciosa, muito mais chatinha, e não tem outro jeito. Tem que ser tabela de conjugação, tem que ser repetindo, escrevendo, ouvindo, etc. Então, inclusive, se você estuda só inglês, agradeça por isso e aproveite, que é muito mais fácil do que estudar qualquer outra língua latina. Então, aqui no francês, o verbo avoir, ter. Quando eu quero falar eu tenho um gato, j'ai un chat, j'ai un chat, j'ai un chat.
E aquela mesma ideia do português e do inglês. É um fato, é uma verdade, eu não preciso complementar com mais nada, mas se quiser, eu posso. Então, j'ai un gros chat, eu tenho um gato gordo ou grande. J'ai un grand chat, aí seria o gato grande. Por exemplo, se eu quiser falar no passado, e aí eu vou ter que fazer as modificações necessárias, as adaptações, para adaptar esse tempo verbal. No francês, o passado é o passé composé, que eu preciso de dois verbos. Então, agora eu vou ter dois verbos repetidos. O j'ai eu. J'ai eu un chat quand j'étais petit. J'ai eu un chat quand j'étais petit. Então, eu tive um gato quando eu era pequeno. Eu também posso falar j'avais un chat, que aí nesse caso eu tinha um gato. Mais uma conjugação, né? O primeiro é o passé composé, o segundo é o imparfait, por exemplo. Eu posso dizer também je veux avoir un chat, eu quero ter um gato. Ou je voudrais, que é muito mais educado, muito mais polido, é utilizado em várias outras estruturas quando você está, por exemplo, num restaurante, você quer pedir informação, enfim. Então você começa a esbarrar nessas formas que são necessárias para construir as frases. Eu poderia falar simplesmente j'ai un chat, eu tenho um gato quando eu era pequeno. Fica estranho, dá para entender? Dá, mas está errado. Então, numa necessidade, não tem problema você falar assim, mas busque sempre melhorar e aprender o jeito certo. E o último exemplo, je vais avoir un chat. Je vais avoir un chat dans quelques années. Então, eu vou ter um gato em alguns anos. Mesmo exemplo do último. Então, para eu saber, ou melhor, para eu dizer as frases nesses tempos verbais, eu preciso conhecer também os complementos. E aí entra a parte de você adquirir mais vocabulário. Então, aqui nesse tipo de exercício, você trabalha duas coisas. O tempo verbal, que você precisa de um pouco mais de trabalho, né? Requer um pouco mais de trabalho para você se acostumar com as mudanças. E tem que ter essa matemáticazinha aí, né? De se acostumar, porque você já está... Do português é um jeito, inglês é outro, francês é outro, você tem que se acostumar. Por exemplo, o j'ai eu, se você tentar traduzir ao pé da letra, eu tenho tido um gato, não é assim, é eu tive, é diferente. A mesma coisa, mesmo tipo de confusão que acontece quando a gente usa o present perfect do inglês. Então, assim, não tenta traduzir, tempo verbal você tem que aprender qual é o equivalente naquele idioma. E para vocês terem ideia, todos esses exemplos que eu dei partiram a partir de uma palavra, gato. Gato. Eu estou modificando a palavra, estou modificando a frase, perdão, a ideia que eu quero passar, o quando, e eu posso adicionar quantos complementos eu quiser. Isso só com o verbo to have ou com o verbo avoir, o verbo ter. Eu posso fazer isso para qualquer outro verbo. Eu estou focando primeiro nesses 4 aqui na aula de hoje, né? Mas você pode fazer para absolutamente qualquer verbo e adicionar os complementos que você achar, julgar necessário para complementar a sua história, torná-la mais interessante. Por exemplo, e tudo isso foi com o je também, ou com I, o eu, né? Se eu mudar a pessoa, quem é que está realizando a ação, eu tenho que fazer mais um monte de adaptações necessárias. Então, por isso que eu digo que esse é um exercício infinito. Você tem infinitas possibilidades apenas variando as pessoas, os verbos e os complementos. Só que eu quero que você tente fazer isso, tente pensar nesse tipo de exercício e aplicá-lo na sua vida, fazendo qualquer coisa. Você pode estar parado em casa e você pode fazer esse tipo de exercício tentando dizer ou pensar aquilo que você está fazendo em inglês ou em francês. E assim tornar um hábito pensar, falar, se comunicar em inglês ou francês. E se você precisar, claro, escrever. Escrever é muito mais fácil nesse sentido porque você tem mais tempo para pensar, para consultar, para conferir. E aí você trabalha também, é sempre muito importante, como eu sempre digo, trabalhar a pronúncia. Não adianta você saber ler, mas você não escrever, ler e não saber pronunciar aquilo da maneira correta. Senão você não consegue ser entendido pelos outros e você também não vai se acostumar a ter um bom ouvido para entender o que os outros falam com você. Semana que vem vai ter outro vídeo bem parecido com esse aqui, dando mais técnicas, mais sugestões e mais exemplos de como você pode praticar todos esses verbos que são os mais importantes para você, independente do tempo verbal, independente do seu conhecimento no momento, porque esse tipo de exercício você deve fazer sempre. Você deve fazer sempre. Eu dei um exemplo com o gato e com o verbo ter. E a gente já ficou aqui quanto tempo, né? Agora você imagina você fazer isso sempre com tudo que te cerca, porque é isso que fazemos em português. Só que a gente não pensa nisso, já sai tudo no automático porque a gente
faz isso desde que a gente começou a falar, desde que a gente começou a se comunicar. Então não requer nenhum esforço, mas em outro idioma requer um esforço para você se lembrar de qual é a palavra, se lembrar como você utiliza aquele tempo verbal, quais são os complementos, o que você precisa adicionar. Tudo isso foi um exemplo muito simples com gato e com o verbo ter. Semana que vem a gente vai ver mais exemplos com outras palavras e eu quero que você faça alguma coisa em casa. Não apenas assista esse vídeo e fale, ah, legal. Eu quero que você tente fazer, encontre suas próprias dúvidas, suas próprias dificuldades e comece a criar consciência do que você precisa melhorar. Beleza? Acho que é isso. Até a próxima. Me sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida, comenta aí. E eu quero saber o que você achou desse formato novo. Ficou mais fácil de ver, de acompanhar assim? Valeu, rapaziada!